soluções iguais. Esse é o caso mais fácil, né? Como as soluções vão ser iguais, só basta somar os volumes e usar a fórmula. M1, V1 mais M2, V2, e pode adicionar M3, V3, M4, V4, quantas soluções iguais tiverem, essa é igual a MF, VF. Né? Aqui um exemplo, a gente tem uma solução 0,1 molar de ácido clorídrico, 400 ml, e uma solução 0,2 molar também de ácido clorídrico, 600 ml. Somando as duas, a gente vai ter uma solução de 1 litro de ácido clorídrico que uma nova concentração. Então é só jogar na fórmula. Vamos lá. 0,1 vezes 0,4 mais 0,2 vezes 0,6. Vai ser igual à concentração que a gente quer, vezes 1 litro. 0,04 mais 0,12 igual a MF vezes 1. MF vai ser 0,16 dividido por 1, 0,16 mol por litro. Ou 1,6 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Ou molar também. E o caso mais complicado, que demanda um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de observação, são as soluções que reagem entre si. Né? Elas são soluções diferentes que vão formar uma nova solução. Podem ser 2 soluções, 3 soluções, mas elas vão reagir entre si e formar uma nova solução. A gente vai, mais uma vez, somar os volumes finais. E a gente vai resolver dessa vez por cálculo estequiométrico. A gente não vai usar uma formulazinha específica. Vamos ao exemplo. Uma solução de sulfato de sódio, Na2SO4, no estado aquoso, foi obtida pela mistura de 2 litros de solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH, a 2,5 molar, com 3,5 litros de solução aquosa de ácido sulfúrico, H2SO4, a 1 molar. Calcule a concentração de sulfato de sódio e, caso haja, dos íons na solução final. Então, primeira coisa, quando a gente está fazendo um cálculo estequiométrico, é montar a reação balanceada. Nesse caso aqui, a reação já foi dada para a gente. 2NaOH mais H2SO4, dando Na2SO4 mais água. Agora a gente vai ver a proporção estequiométrica. 2 mol de NaOH reagem com 1 de ácido sulfúrico, dando 1 de sulfato de sódio, mais 2 águas. Então, é 2 para 1 para 1 para 2. Então, primeiro, a gente vai ver o NaOH, a concentração aqui, a quantidade de matéria de NaOH. Ele deu para a gente aqui já a concentração, 2,5 mol, e a gente tem o volume. Né? A concentração é mol sobre V, então para achar a quantidade de mols, só jogar o V para lá, fica N igual a M vezes V. Então, a quantidade de mols de NaOH é 2,5 vezes 2. Como já está em litro, não precisa transformar. Então, a gente tem 5 mols. Ou também a gente pode fazer por regrinha de 3. 2,5 mol de NaOH tem 1 litro de solução. Então, em 2 litros de solução, a gente vai ter x mols. X igual a 2,5 vezes 2 dividido por 1. Então, a gente vai também achar 5 mol. Né? Agora, vamos achar o número de mols de H2SO4. Aqui, mesma coisa. Então, vai ser 1, que era a concentração dele, vezes 3,5. A gente vai achar 3,5 mol. Então, beleza. A gente tem 3,5 mol de ácido sulfúrico e 5 mols de NaOH. Agora, a gente tem que ver se está certinho, ou se tem alguém sobrando e alguém faltando. Lembra lá de reagente limitante e reagente em excesso. Como é que a gente faz, então? A gente pega a quantidade de mols da proporção estequiométrica, 2 para 1. Então, 2 mols de NaOH reagem com 1 mol de H2SO4. Como a gente tem 5, quanto a gente precisaria de H2SO4? 5 vezes 1 vai ser sobre 2, vai ser igual a Y. Y é igual a 2,5 mol de H2SO4. Só que a gente tem 3,5 mol de H2SO4. Então, está sobrando H2SO4. A gente tem mais H2SO4 do que precisa.
Está sobrando, então, 1 mol, né? Porque a gente tem 3,5 menos 2,5, então sobra 1 mol de H2SO4. Então, a solução terá 1 mol de H2SO4, enquanto todo o NaOH vai reagir e vai virar Na2SO4 e água. Na solução final, então, a gente vai ter Na2SO4, água e 1 molzinho de H2SO4. Agora, a gente vai calcular a quantidade de mols que foi feita de Na2SO4, né? A partir do reagente limitante, porque todo o NaOH tem que virar Na2SO4. 2 mols de NaOH formam 1 mol de sulfato de sódio, então 5 mols vão formar Z. Z, então, vai ser 2,5 mol de sulfato de sódio. Agora, a gente pode finalmente, depois de toda essa conta, todo esse monte de regra de 3 e fórmula, achar a concentração final do sulfato de sódio. Só jogar na formulazinha, número de mols sobre V, N sobre V. A gente achou que era 2,5 mol, dividido pelo volume final da solução. A gente tinha 3,5 litros de uma solução e 2 da outra, então dá 5,5. 2,5 dividido por 5,5 dá 0,45 mol por litro, ou 4,5 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Acabou por aí, mas pode ser que perguntem também a concentração final desse 1 mol que sobrou de H2SO4. Então também é só jogar na fórmula de novo. 1 mol em excesso sobre agora o volume final da solução, 5,5 mol por litro, que vai dar 0,18 mol por litro, ou 1,8 vezes 10 a menos 1. Então é isso. A aula de hoje foi meio chata, foi muita conta, né, muito conceito novo. E realmente era difícil. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E, como sempre, vai ter uma lista de exercícios acompanhando a aula. E quem estará disponível para dúvidas hoje sou eu. Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Tchau.